Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quinta-feira, dia 12 de fevereiro, eu sou o Padre Tiago. Esta é a nossa palavra de fé. Que alegria estar ao seu lado para ouvir essa mensagem todas as manhãs de segunda a sexta. Meditaremos com Marcos, capítulo 7, dos versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Meus irmãos, vamos entender bem esse evangelho e contextualizá-lo naquilo que nós estamos dizendo e rezando nessa semana, de modo especial pelos enfermos. Essa mulher era uma mulher considerada pagã, ou seja, ela não era judia, não era do povo de Israel. Por isso, era vista já com muito preconceito, pois a sua história de vida não era a história de vida de tantas pessoas que eram benquistas na época. Muito provavelmente, teve uma vida marcada pelo pecado, por erros. Pois bem, essa mulher chega até Jesus e faz um pedido ao Senhor. Um pedido pela sua filha, que estava possuída por um espírito impuro. Naquela época, muitas enfermidades eram consideradas ações do mal, ação de um espírito impuro. Por isso, nós já imaginamos e entendemos que a sua filhinha estava doente. Vejam, qual seria a atitude de Jesus? Se Jesus fosse seguir a regra dos fariseus, ele nem sequer se deixaria interromper por uma mulher, o que dirá uma mulher pagã, muito menos atender uma solicitação de uma mulher que era estrangeira, e muito menos por uma menina que estava possuída por um espírito impuro. Se Jesus fosse levado pela lei da indiferença, pela lei do certo e do errado, do puro e do impuro, Jesus jamais se deixaria tocar por aquela mulher. Mas vejam, Jesus não está preocupado aqui em buscar as causas morais da vida daquela mulher. Jesus não está preocupado com o passado dela. Ele não olha a doença de sua filhinha como um castigo. Vejam quantas pessoas, às vezes movidas pelo moralismo dos homens, acham que suas doenças são castigos que Deus mandou. Castigos enviados por Deus para corrigir de algum pecado, de algum erro. Há pessoas que inclusive acreditam que uma doença é passada de geração em geração como desgraça, como condenação de Deus. Vejam, nosso Deus não é um Deus assim. Precisamos substituir da nossa cabeça a imagem de um Deus castigador, de um Deus vingativo, pela imagem do Abá, do Paizinho que Jesus vem nos revelar. Nós acreditamos no Deus revelado por Jesus, do Novo Testamento. Precisamos substituir imagens de Deus que não convêm a nós enquanto cristãos. Às vezes, essas imagens ficam no nosso inconsciente. Às vezes, julgamos-nos culpados por coisas que nem nós cometemos, mas que achamos que acabam retraindo sobre nós, recaindo na nossa vida e nos trazendo enfermidades. Uma vez, eu me lembro de visitar uma pessoa que estava num hospital. Ela estava com uma doença grave
E o tempo todo ela queria se confessar. Toda vez que eu ia visitá-la no hospital, ela queria se confessar. Mas ela não se contentava com a absolvição que o padre dava, pois sentia-se sempre culpada, culpada, culpada. E aí eu fui perguntar de onde vinha essa culpa que ela tinha, de onde vinha esse sentimento, e ela dizia que uma outra pessoa, inclusive da igreja, dizia que aquela doença para ela tinha sido um castigo de Deus. Quanta bobagem incutida no coração daquela mulher! Já não bastasse o sofrimento da doença, a luta contra a enfermidade, ainda assim continuava recebendo todo o julgamento e toda a carga moral de erros que ela nem tinha cometido. Meu irmão, você que está sofrendo com uma doença, aprenda uma coisa: Deus nunca castiga ninguém através de uma doença. Deus nunca manda doença para ninguém. Grave isso no seu coração. Isso que você está sofrendo, essa dor que você está sentindo, não é Deus quem envia, não é um castigo, pois Deus não castiga assim. Nosso Deus é Pai, nosso Deus é misericordioso. Não olhe para a sua enfermidade, por pior que ela seja, por mais terrível que ela seja, como um castigo divino. Você não merece isso. Há pessoas que dizem assim: Padre, eu estou sofrendo desse câncer porque eu mereci. Eu estou sofrendo dessa doença porque eu mereci. Não pense assim. O que Jesus vem nos mostrar é que nós merecemos o amor misericordioso do Pai. São os homens que tentam, fingindo serem bons, transpor uma imagem de um Deus castigador. Essa não é a imagem que Jesus vem nos trazer. O Deus que Jesus revela é um Deus próximo. As doenças são inerentes à nossa condição da natureza humana, mortal. Um dia vamos embora. A nossa doença não é a doença do corpo, é a doença da alma. Vejam, meus irmãos, as doenças são fatalidades que a vida traz, são inevitáveis. Um dia todos nós passaremos por isso. Isso não tem a ver com castigo divino. É triste quando eu vejo pessoas, até da igreja, dizendo que Deus vai castigar alguém através de uma doença. Deus não faz isso. Deixa eu dizer para você que está enfermo: liberte-se da opinião dos outros. Liberte-se da imagem do Deus castigador. Lembre-se, Deus é misericordioso. Se a doença existe, ela nos educa, ela nos corrige, mas nunca foi enviada por Deus. Pelo contrário, diante da dor inevitável da doença, Deus se faz próximo, Deus se faz companheiro, pois Ele sabe o que é o sofrimento humano, pois sofreu todas as dores do mundo na cruz. De sofrimento, Deus entende. Deus abençoe a sua luta contra a doença, Deus abençoe a sua enfermidade, Deus te faça entender que Ele não castiga ninguém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.